Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bom dia a todos e a todas. Olá, é um prazer estar em sua companhia. Está no ar, Teoria de Tudo, manhã de sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, 13 graus é a temperatura. E estamos começando a edição de sexta-feira do nosso programa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui, com o apoio de EAD Unicesumar. Não coloque limites nos seus sonhos, coloque dedicação, atitude e fé. Você viu aí no começo, né? 60 opções de graduação, mais de 90 opções de pós-graduação. E mais importante para você, o Sebrae e a Unicesumar de Caxias do Sul firmaram uma parceria para te oferecer uma pós-graduação exclusiva em um formato híbrido, inovador, que visa apresentar instrumentos práticos de aprendizagem, considerando as especificidades da nossa cidade. Além disso, esta especialização foi pensada para gestores e funcionários de micro ou pequenas empresas que desejam empreender ou prestar serviços dentro do segmento. Então, se você pretender ir mais longe na sua carreira, agora é a hora. Saiba mais sobre o curso pelo número 54-35-37-9009 EAD Unicesumar e Sebrae. Náufragos Design, serviços de criação gráfica digital e impressa. Top Down Informática, marca que faz muito por você. E Zoinho Lanches conosco nesta edição número 71 já do nosso programa, desta plataforma, desta temporada. Temos atrações importantes hoje, vamos falar assuntos interessantes aqui da nossa cidade. Eu já vou chamar para a tela aqui meu colega, meu sócio, meu amigo, jornalista, radialista, produtor cultural, Jorge Alves Júnior. Bom dia! Muito bom dia, Miguel Brambila, satisfação enorme estar participando de mais um programa Teoria de Tudo com esse grande amigo. Bom dia também a todos os nossos internautas que acompanham o nosso programa aí diariamente. Dia de sol, dia bonito, né? E assuntos muito importantes para a gente debater hoje, não é, Miguel? Ainda bem que tu dá previsão do tempo, nem sei, porque eu não olhei pela janela aqui, eu só boto a bandeirinha para fora, assim, daí se ela voltar congelada, aí é porque tá frio. Não, mas hoje tá tranquilo, Miguel. Que legal. Jorge, temos um assunto muito legal hoje, né? Qualidade de vida em tempos pós-modernos. E muito interessante a questão, porque, veja bem, né? Novas tecnologias, novas alternativas de vida, mudanças sociais, né? Mais tempo de vida. Nós vamos conversar com a pedagoga Dina Cadorim, especializada em pedagogia empresarial e em neuroaprendizagem. Ela tem um consultório de estimulação cognitiva e motora para idosos, né? Olha que interessante o tema, né? Pedagogia empresarial. Ela já está na linha conosco, vou chamá-la aqui para conversar conosco, não é? Para que nós possamos aí ter um diálogo interessante. Tudo bem? Bom dia, Gina. Bom dia, tudo bem, Miguel, Jorge, bom dia aos ouvintes. É um prazer para mim estar na companhia de vocês hoje. Que legal, muito obrigado por atender aí o nosso convite e um diálogo, tenho certeza, que terá muito a acrescentar nesses momentos, né? Conversamos em off, Gina, muitas coisas acontecendo, muitos temas, né? Possível abordar. Inclusive, né, tu és a instrutora, professora desse tema, qualidade de vida em tempos pós-modernos, né? Como é que está aí o nosso medidor de qualidade? Como nós podemos tratar deste assunto? Olha, a qualidade de vida, ela está melhorando cada vez mais, né? Nós temos um aumento na população de idosos no Brasil e a previsão, falando em longevidade, né? A previsão é que em 2050 dobre a população de idosos no mundo, no Brasil ela triplica. Então, em termos de qualidade de vida, muito tem sido pensado para fazer com que os idosos tenham uma saúde, uma qualidade de vida, um bem-estar cada vez maior e melhor.
Então, eu acho que as coisas tendem a melhorar e determinados padrões de comportamento tendem a se irem embora com o passar do tempo, né? Conceitos que as pessoas têm, que, por exemplo, o idoso não aprende mais. Isso é uma grande falácia. O ser humano aprende até a hora de morrer, não tem restrição nenhuma. O que altera é a forma como aprende, a forma como ele lida com o conhecimento. E então eu acredito que esses conceitos assim que atrapalham o desenvolvimento das pessoas, dos idosos, em relação ao conhecimento, em relação à medicina, que são dois aspectos muito importantes e que mudam a vida das pessoas, eu tenho a impressão que vai acontecer mudanças muito grandes nesse aspecto. Já está acontecendo, né? Porque se está vivendo mais, né, Gina? Antes de eu chamar se está vivendo mais. O Jorge para o diálogo. E como comentávamos, também acho muito interessante, os filhos saem de casa, a pessoa tem qualidade de vida, ela pode ser independente, mas ela precisa cozinhar, ela precisa utilizar um celular cada vez mais moderno, um computador, saber ligar o modem, por exemplo, não é? Para fazer uma simples ligação. Tudo isso a pessoa... São as atividades básicas e as atividades instrumentais da vida diária. A atividade básica é o tomar banho, o preparar a própria refeição, o se vestir. E as instrumentais é sair de casa sem ter que fazer um mapinha e planejando onde quer chegar durante o trajeto, usar o telefone sem precisar da ajuda de ninguém, ir ao banco, cuidar das próprias finanças, né? Então, são coisas que os idosos agora estão começando a fazer, até em função da tecnologia mesmo. Dirigir, né? Porque os carros mais modernos também, antigamente, né? Eu lembro, meu pai, o carro era do carburador. Hoje em dia, né, um carro com injeção eletrônica, botões, etc., muda muito, né? Leitura do painel, dos manuais. Eu tenho a minha mãe com 84 anos que dirige. Eu fico sempre apreensiva, né? Mas ela diz, sim, não tem problema, porque os meus reflexos estão em dia. Então tá, né? Que bom. Até nós temos depois, daqui a pouco, uma entrevista sobre o trânsito, né? A psicóloga Patrícia Sandro vai falar sobre a Abrapsit, sobre todas essas questões de trânsito e etc. E importante, sim, isso é exemplar, não é, Jorge? Com certeza. Gina, bom dia mais uma vez. Obrigado pela tua participação. O Miguel Brambilla, ele trouxe uma questão que, ao meu ver, é uma questão bem pertinente, porque estamos vivendo mais, né? Independente da questão da qualidade de vida, e aí não vamos entrar muito dentro dessa seara que é um pouco mais complexa, mas estamos vivendo mais. E dentro dessa questão que o Miguel trouxe, do idoso ter que começar a produzir, fazer seus trabalhos básicos, mas existe também, Gina, uma questão que é de produção. Você está, às vezes não, muitos idosos que eu conheço estão em pleno poder de continuar produzindo, se aprimorando, estudando, né, e gerando também, não só para si mesmo, para sua família, mas também para o país como um todo, né? E a neuroaprendizagem, que é uma área que tu trabalha, ela estuda isso, né? A questão do aprendizado e desse desenvolvimento para você continuar vivendo com uma qualidade de vida, né? Sendo produtivo. Que eu acredito que essa não produção, por vezes no passado ou até atualmente, também contribui, às vezes, para a questão de doenças e depressão. Como tu observa essa questão, Gina? Olha, a gente percebe que a população economicamente ativa, ela não está se encerrando mais no momento da aposentadoria. As pessoas estão se aposentando cada vez mais tarde e depois que se aposentam, continuam trabalhando,
às vezes por motivos óbvios, né? Precisam sobreviver e precisam daquele valor a mais todo mês, porque às vezes a aposentadoria não dá conta. Os medicamentos estão cada vez mais caros, a vida, de uma maneira geral, está cada vez mais cara. Eu percebo que, enquanto tu estiveres estimulando o teu cérebro e participando da sociedade ativamente, tu não tem aquela queda que as pessoas têm quando param absolutamente tudo. Então, se o cérebro for estimulado a aprender mais, a conhecer mais, ele vai aprender e conhecer mais. Então, tem muita gente, o Miguel estava comentando comigo sobre aquele filme O Estagiário, que é a história daquele senhorzinho que, no final, ali, depois que passou da metade da vida, né, eu costumo dizer, não o final da vida, mas depois que passou da metade da vida, resolveu voltar a trabalhar, e ele disponibilizou para a empresa todo o conhecimento dele, apesar de ele estar trabalhando como estagiário, e ele fez a diferença. Então, eu acredito que as pessoas que têm mais idade, elas... Opa, acho que caiu aí, Miguel. Voltou. As pessoas com mais idade, elas têm mais possibilidades de nos ensinar alguma coisa do que propriamente aqueles que estão começando. Então, eu acho muito válido, sim, que as pessoas continuem trabalhando e entregando seu potencial. Gina, agora você trouxe uma questão que eu achei muito interessante. E eu sempre cresci, né, ouvindo esses mitos na questão da dificuldade da aprendizagem, que chega um momento, teu cérebro, você já não aprende mais, e isso não procede, né? Não é uma realidade. Não procede. O que eu percebo, assim, eu fui professora de informática durante muito tempo, uns 15 anos mais ou menos, e eu procurava dar aula para idosos, porque eu percebia que eles tinham aquele conceito, eles precisavam buscar o salário deles no caixa eletrônico do banco, eles precisavam ter um telefone celular, que se eles saíssem, a família teria como mapeá-los onde quer que eles estivessem. E aí eu comecei a atender idosos em instituições e em aulas particulares. E eu sempre dizia para eles que o computador era uma máquina de escrever mais avançada. Quando eu falava isso, eles ficavam mais tranquilos, porque eles pensavam, uma máquina de escrever, eu conheço. O teclado é o mesmo, algumas funções são as mesmas, só que nós temos um vídeo onde nós enxergamos as coisas e a gente pode apagar sem ter que usar corretor ortográfico, né? Aqueles corretores, as fitinhas, né? Que se usava nas máquinas. Eu fiz curso de datilografia, viu? Sim! Um horror aquilo, né? Então, eu percebi, e até cheguei a escrever um trabalho sobre isso e apresentar num congresso em Brasília de educação à distância, que a forma de ensinar usando as tecnologias para o idoso, ela é diferente da forma de ensinar para um jovem adulto ou um adolescente. Tu ensina para um jovem adulto e para um adolescente, ou um adulto até 40, 45 anos, dependendo da estimulação que ele teve ao longo da vida, tu promove o caos e ele reorganiza. Ali se dá todo um processo de aprendizagem. Para o idoso, se tu promover o caos, ele desiste, porque ele diz, a minha cabeça parou de aprender. Então, o que é necessário fazer? Essa é a minha experiência, né? Como professora de informática de idosos. O que é necessário fazer? Pegar coisas que eles já conhecem e transportar o novo para cima daquilo que ele já conhece. Aí ele vai fazer
analogia, ele vai obter os dados, organizar, e a aprendizagem ela vai acontecer. Então, não existe isso do idoso não aprender mais. Ele tem tanta capacidade quanto um jovem adulto. Eu coloquei na tela ali umas cenas do filme enquanto tu falava, e deu para se perceber, né, os jovens surpresos, escutando Sim. ele no cafezinho, não é? Sim. Como entrevistador, que poderia ser neto dele, né? Enfim, e a questão que se coloca justamente a surpresa ao perceber a sabedoria e etc. Agora, como nas crianças, eu vejo muito isso, que a educação se traz de casa, muitas vezes, não é, nesse conflito de gerações, se fala, o pai está louco, a mãe está louca, esquece, né? Às vezes está completamente lúcido, né? Mas sofre esse assédio moral tamanho, e a pessoa acaba se sentindo psicologicamente agredida, ofendida. Exatamente. Não é? E para de impor-se no sentido natural, às vezes num ritmo mais lento, não é? Mas, porém, mais sábio. Isso nós notamos ao longo das décadas, né? Eu tenho 50 anos, cada década eu noto uma diferença essencial no meu maneira de ser e física, que dura para os próximos 10. Com certeza. Pode falar, eu gostaria, Gina, só de fazer pegar um gancho da fala do Miguel, que eu tenho um livro aqui de uma psicóloga, psiquiatra também, Márcia Tolotti, se chama Passageiros do Outono, onde ela fala que o idoso ele precisa frequentemente estar reforçando o seu conhecimento, a sua vivência e a sua história diante da família, através dessa questão que o Miguel Brambila trouxe, que ele passa a ser desacreditado, ele passa, não, é da época dele, as coisas mudaram, então também tem uma questão muito social, né, da própria cultura da sociedade, que também não ajuda nesse caminhar, né, nesse desenvolvimento do idoso, e aí é uma barreira, uma briga. Eu, como roqueiro, passei a adolescência provando, agora eu vou passar a velhice provando. É bem isso mesmo. Tu sabe que existe essa barreira, sim, e são conceitos que precisam ser removidos, que interferem na autoestima do idoso, e as pessoas, elas têm ou uma reação ou outra, ou elas mostram que elas sucumbiram a isso e portanto, se recolhem, isso é uma pena, e às vezes os filhos ajudam a fomentar esse tipo de comportamento, né, dele se encolher cada vez mais, ou, ao contrário, ele tenta mostrar, ele prova que ele pode sim, que ele raciocina, que ele planeja, que ele organiza, que ele consegue ir em busca do conhecimento que ele precisa, que ele pode mapear o problema, resolver o problema antes que o problema se instale. Ele tem inúmeras capacidades, tanto quanto os jovens têm. E eu estou vendo aqui que a Maria Inês está perguntando, que a pergunta dela cabe exatamente nesse tema que tu colocasse agora, se a significação é necessária para que o aprendizado do adulto aconteça. Sim, a significação, ela é necessária. Gina, até acho que é uma afirmação mais do que uma pergunta. Ela é ela é psicóloga do trânsito, inclusive, e te dá os parabéns e participa do programa, né? Então, só para contextualizar. Que bom. Eu agradeço a Maria Inês, ela me perguntou, ela pergunta se, com toda a minha experiência, eu confirmo isso, confirmo. Isso. Nós todos precisamos da significação. E aí está uma diferença da modernidade e da pós-modernidade, que o Miguel soube muito bem colocar qualidade de vida em tempos pós-modernos, que tem uma diferença que é gritante, né? Nós aprendíamos, e vocês são da minha geração, eu tenho 59 anos, o Miguel tem 50, eu não sei, Jorge, tu quantos anos tem? 51. 52. 51. Então, nós aprendemos da mesma forma. O que era aprender para nós? Era decorar coisas que não tinham significado nenhum. Algumas, né, não tinham significado nenhum, outras tinham.
Mas a gente decorava para ir bem na prova e esquecia, porque não nos era dado o significado daquilo. Então, quando tu mostra que é necessário aprender, e por que é necessário aprender, quando tu dá a significação, e isso é papel do professor, o aprendizado ele é mais concreto, as informações vão para o córtex cerebral e lá permanecem até que eu precise delas para resgatar. Então, a significação é tudo. Eu diria que é uma das principais coisas para que a aprendizagem ocorra. Fala, Jorge. Agora nós temos uma questão também, Gina, que eu levo muito em consideração, tenho percebido muito isso, a questão das gerações, a forma com que a minha geração se posicionou diante do mundo. Nós trabalhávamos, estudávamos dentro desse contexto que você falou, também a gente decorava a questão da prova, tal, para passar. Essa geração já, os nossos filhos, eles já têm uma visão, até pela vivência dos próprios pais, de construção na relação com o estudo, se dedicam muito a isso, tá? Eu concluí meu curso de jornalismo, para contextualizar, Gina, faz pouco tempo, então eu tive colegas aí de 20 anos de idade, 18, né, um ou outro ali mais velho, tal, 40 e poucos, mas na faixa ali eu era o mais velho. E o pessoal completamente focado no estudo e vivendo esse momento da tecnologia, o que é diferente da nossa geração e as pessoas mais velhas que precisam se adaptar, como você muito bem colocou, dentro desse momento. Então, talvez, aí está a minha pergunta para você, isso que assusta, né? Esse lidar com essa nova tecnologia, com esse novo mundo, já que você não vem dentro de um preparo. Acredito eu que talvez essa geração, no futuro, tenha um pouco mais de facilidade quando forem idosos. Olha, existe uma diferença que é básica entre a nossa geração e essa geração de agora, que está fazendo acontecer, que está entrando no mercado de trabalho. A forma de aprender. A tecnologia, ela abriu uma forma de aprender que é sensacional. Nós, quando éramos jovens, a gente fazia aqueles testes de QI, lembra? Onde eram testadas as habilidades lógico-matemáticas e as de português. Então, quem tirasse nota boa ali, teria um QI alto, QI quociente intelectual. Então, o meu QI naquela época era 99. Eu achava, assim, que era o máximo. Só que a inteligência, ela não pode ser medida pelo raciocínio lógico-matemático e pelas habilidades em português. Elas precisam ser medidas de outras formas, porque tudo aquilo que eu decoro não tem significado, senão não precisaria decorar. Então, como é que o adolescente aprende hoje? Em função da tecnologia, ele aprendeu a classificar, a buscar suposições, antecipar problemas, resolver problemas, trabalhar em equipe considerando a opinião das outras pessoas, aplicar fatos e princípios a novos conceitos. Existem uma série de operações do pensamento que o adolescente se obriga a fazer hoje, porque ele tem a tecnologia na mão, que nós não tínhamos. Nós éramos os passivos e os professores os ativos, e eles detinham o conhecimento que nós não tínhamos. Tanto que a palavra aluno, ela vem disso mesmo, aluno, sem luz. Que hoje já não cabe mais, porque dentro de uma sala de aula, as metodologias são tão ativas que o professor aprende enquanto ensina e o aluno ensina enquanto aprende. Então, essa é a diferença entre a aprendizagem dos adolescentes e jovens de hoje e nós. Nós temos que nos adaptar. Acho tão importante esse processo de diálogo com a sociedade, a inserção
da pessoa, independente da sua idade, de uma maneira que é preciso ter aí uma concentração da política cultural, nem pública, mas cultural realmente, não é, para a construção e aproveitamento disso, né, para que as pessoas não se sintam intrusas no mercado de trabalho. Como disse aí o Jorge nessa questão aí da faculdade, da universidade, né, no convívio, são casos raros, né, não é uma maioria de pessoas que voltam aos campos escolares ou universitários para fazer uma pós-graduação, uma continuidade no estudo. Isso. Mas, por exemplo, eu sou músico e convivo com muitos músicos. E vejo, por exemplo, isso com naturalidade. Os músicos não envelhecem. Né? Não envelhecem. É verdade. Recentemente, por fora, tudo bem, né? Por fora até mais, às vezes. Mas eu tinha um baterista amigo do meu filho de 20 anos, recentemente. Não é? E tínhamos um bom convívio ali, toda aquela rebeldia e tal. Né? Por exemplo, músicos com 70, 80, olha os Rolling Stones, por exemplo. Podemos ver, o Mick Jagger é bisavô. Não é? E outros tantos aí do que nós conversamos todos os dias, por causa do exercício, da vontade de fazer, não é? Da despreocupação, do acostumar-se com a crítica desde cedo, a maioria deles, né? Porque a crítica que perturba, né? Você tá velho, você tá louco, você é o pai. E aquilo né? É uma coisa que vai minando. Vai minando. Agora, nós temos uma outra coisa que eu considero que é muito boa, a nossa geração, as que tem 50, 60 e 70 anos, e 80, como tem Mick Jagger. Nós passamos por situações que o adolescente de hoje jamais vai passar, porque eu acho que elas não voltam, eu quero crer, né, que não volte. Nós passamos por movimentos que nos constituíram. Ditadura, movimento feminista, o movimento hippie, foram 3 movimentos que nós passamos que nos deram uma bagagem de vida cultural, social, que, sem precedentes. Então, eu considero que a nossa geração, essa que dos 50 até os 70, 80, é a melhor que tem, porque ela vivenciou isso. Nós lutamos contra a ditadura, nós fizemos eclodir o movimento feminista, né, que hoje é meio mal visto porque é mal interpretado, mas se as mulheres estão em todas as esferas da sociedade hoje, foi porque existiu um movimento feminista que tirou elas de dentro de casa, do ostracismo e dos cuidados com a prole. Então, essa vivência nossa é que nos permite sentar ao lado de um adolescente, de um jovem, e conversar em pé de igualdade com eles. Eu adoro dar aula para adolescente, adoro. Eu tenho uma filha entrando na adolescência e tenho um filho de 23 anos, né? No princípio é meio complicado, eu era assim também, né? A gente sabe tudo, né? Eu chamava eles de filho do Google. Eu não podia entrar, né? Eles sabiam tudo. Hoje já eles já me respeitam um pouco mais, né? O TikTok eu já entendo um pouco, né? Eu digo, mas por que hoje, né? Bem... Eles faziam a pergunta já com a resposta para testar se eu sabia a resposta. Né? Pai, tu sabe isso? Eu digo, não sei. É isso. Que legal. Então há também a questão de que eles querem provar que eles têm inteligência. Tudo é uma questão humana de convívio, né? Mas, enfim, para considerações finais, Jorge, aqui com a presença é um assunto que nós podemos expandir muito, né? Um primeiro, vamos dizer assim, né? Uma mostra, né, desse diálogo, e nós vamos ampliando cada presença no programa em outros convites, outros momentos, né? Para concluirmos com a Dina, Jorge, antes do esporte. Esse assunto gera uma teoria especial também, né, Miguel? Com convidados aí para a gente aprofundar, com certeza, esse tema tão importante. Eu só gostaria de trazer uma questão, não é uma questão, mais uma fala para a gente finalizar, Gina, que o conhecimento, o aprendizado também ele tem muito a ver com a tomada de decisões, né? E o idoso, ele passa através desse momento em que ele se sente novamente capaz, né, de tomar as decisões, as diversas decisões sobre a sua vida, a sua realidade, seu dia a dia. Concordas?
Concordo, e eu acho que a tomada de decisão, ela é, antes de tudo, um exercício. Tu não pode perder a prerrogativa que tu tens de tomar tuas próprias decisões, de cuidar do teu dinheiro, de decidir a hora que tu quer ir dormir, a hora que tu vai almoçar, para onde tu vai, de decidir que chega em janeiro, tu quer viajar com os teus amigos, mesmo tendo 80 anos. A tomada de decisão, ela é um exercício. Tu começar a parar de tomar decisões, tu entrega a tua vida nas mãos de outras pessoas que não vão saber o que fazer com ela. Eu conheci um caso de um senhor que, até para se livrar um pouco do peso que era ter que lidar com o dinheiro, ele entregou cartão, conta, tudo para o filho. E o filho determinava o que ele ia fazer com aquele dinheiro. E um dia ele conheceu uma namoradinha, queria jantar com ela e pediu dinheiro para o filho, pediu R$300 para o filho para jantar fora com a namoradinha. E o filho disse: para que ir jantar fora? Não vai jantar fora coisíssima nenhuma. Nossa. Chama ela e vai jantar aqui em casa. E aí ele se enfesou com isso e entrou na justiça contra o filho para poder recuperar o controle do dinheiro dele. Então, são coisas assim que, às vezes, a gente escorrega, né? E se nós não tivermos pessoas que nos façam perceber que a gente não precisa fazer isso, nós entramos num buraco sem fundo. Gina, teríamos muitos assuntos ainda ampliados, né? Mesmo. Ocorre, por exemplo, a questão da pandemia, né? Muitas coisas virou graça, né? Dos velhinhos roubando a chave, fugindo de casa e por aí afora, né? Mas já vou aproveitar aí que tu deu uma ideia, né? Minha mãe, que é fã desse programa, mãe, se tu quiser que eu cuide do teu dinheiro aqui publicamente, pode me mandar o teu cartão aí, que quando tu quiser jantar fora, eu deixo, tá? Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. É a minha mãe que cuida do meu, pega os meus cartões, pega tudo, tá na internet. Tá? Eu tenho que pedir. Eu que vou entrar na justiça. Legal, obrigado, Gina. Foi um prazer, viu? Bom dia, até a próxima. Prazer foi meu, bom dia. Legal, olha, um assunto muito importante, Jorge, né? A minha avó sempre dizia, né, com relação à idade, né? Para lá você está indo, né? Mas os esportistas envelhecem menos, né? O caso do Ivan Sgaraboto, né? Que é um homem saudável, é esportista, né? Bem alimentado, homem dos esportes. Bom dia, Ivan! Tá com o microfone fechado. Agora tá tudo certo. Ele começou hoje no jornalismo, né? Eu só não faço isso também. Mas o bom é que eu me toquei disso. Mas tudo certo. Bom dia, Brambila. Bom dia, Jorge. E a todos. O pessoal tá vendo... Posso falar uma questão de política rapidamente? Só para irritar o Brambila? Com certeza. É verdade. A máscara do Bolsonaro tirando das crianças, nem toquei nesse assunto hoje. Não, mas é sobre ele, mas é há 5 minutos. Aconteceu isso há 5 minutos. E vai repercutir. O que houve? Jorge, já imaginou você fazer uma pergunta ao presidente sobre a vacina, a Covaxin, e ele responder o seguinte: você de novo volta para a faculdade. Entendeu? Todo dia é isso, né? Ele está em Sorocaba, num parque tecnológico, e aí teve as entrevistas, e uma repórter, ou seja, uma mulher, perguntou para ele sobre a vacina Covaxin, e ele disse: você de novo volta para a faculdade. Ninguém me contou isso, pessoal. Eu acabei de ver a recém. Hoje vai pegar fogo esse aí, né? Eles vão preparados lá. Fala, Jorge. Não, eu ia dizer que simplesmente é inadmissível. Ele pega. Bom, a questão são os jornalistas, né? Agora, jornalista mulher também é um agravante. Né? De novo? Né? Novamente. Esse kkk da minha mãe é sobre o cartão, tá? Isso quer dizer sim. Tá, sim.
Aproveitar, Ivan, antes de tu entrares aí no tema específico, só deixar aqui um abraço para Maria Inês Tondello, que estava nos acompanhando aí, Miguel, nossa colega aí, jornalista legal. Também, legal a participação. Te elogiou e nos elogiou, e vai voltar o programa, né? Já está na hora de com certeza. De novo, né? Exatamente. Sobre trânsito, né? Fica aí, Maria Inês, que você vai gostar da Patrícia Sandra em seguida no programa. Ivan... Era só uma adendo que eu ia fazer, porque eu vi essa informação, eu vi ao vivo essa coletiva aí, e é lamentável, mais uma notícia do dia. Mas você pode ficar à vontade sempre, não precisa nem pedir licença, porque assim como você é o jornalista que nos traz o esporte, você fica no plantão aí e ficamos felizes aí com a tua colaboração. Muito bem, muito obrigado, parabéns. Parabéns. Valeu, Brambila. Lembrando que ontem o Juventude empatou com o América Mineiro pelo placar de 1-1. O gol do Juventude foi de Matheus Peixoto e ficou aquele empate, Brambila e Jorge, de sabor amargo, pois o Juventude levou gol na reta final da partida, aos 38 minutos. O Juventude que estava muito bem em campo, até também estava com um jogador a mais, porém acabou levando gol de empate. O Juventude perdeu 2 pontos, pois era uma vitória quase certa, mas o Juventude acabou perdendo, então, esses 2 pontos ao empatar com o América Mineiro em 1-1. Lembrando que o América Mineiro é um adversário direto do Juventude para permanecer na Série A, claro, pelas condições do Juventude. O Juventude vai lutar para ficar na Série A. O Juventude retorna a campo no domingo. Adivinha contra quem, Brambila e Jorge? Apenas o Flamengo. Flamengo, domingo, às 11 horas do Jacone. Fácil esse jogo, né? Dá uma zebra às vezes, né? Pelo histórico, pelo histórico, a zebra vai pro brejo, né? Aquela boca magda. A vaca vai pro brejo, é a zebra. E olha, tem mais o Caxias? Sim, o Caxias joga amanhã, sábado, às 7 horas, diante do Esportivo, na Montanha dos Vinhedos, e ontem teve a estreia do Diego Aguirre no comando colorado e estreou com vitória do Inter sobre a Chapecoense, placar de 2-1. Já o Grêmio empatou com o Santos em 2-2, e para finalizar no esporte, teve Juventude no Brasileiro de Aspirantes, sub-23, empatou com o CRB em 0-0. Na próxima sexta-feira, o Juventude enfrenta em casa, no caso o jogo será em Flores da Cunha, diante do Fortaleza, que está com 100% de aproveitamento. Já o Juventude também está invicto na competição, mas com uma vitória e um empate. Portanto, Brambila e Jorge, essas são algumas informações esportivas. E, claro, domingo, o Brambila não vai perder. Tem Brasil em campo pela Copa América, diante do Equador, às 6 da tarde. Vou botar um bombril aqui. O Miguel não perde na Copa América. Vou botar um bombril aqui. Eu adoro a seleção brasileira, torço muito mais do que pelos meus times. Mas, infelizmente, né, essa Copa América é imoral, na minha opinião. Brambila, falando sobre isso, eu tenho uma notícia que o Tite foi multado pela Conmebol por criticar a Copa América. Mas não pode criticar? É uma ditadura? Falando sério, não pode. Não, estou falando sério, não estou brincando. A informação é essa, que não pode, sim, fazer críticas ao torneio, e o Tite foi punido, multado, se eu não me engano, em $5 mil, e aí quem vai pagar, claro, vai ser a CBF, e caso ele critique novamente, aí sim vai ser punido sem poder atuar em alguns jogos, sem poder estar em campo como técnico em alguns jogos. Vocês estão vendo o contexto, né? O contexto do que está acontecendo no nosso país. Vamos prestar bem atenção, como o Miguel muito bem colocou. Né? Não pode criticar, não pode perguntar, escuta, vamos abrir os olhos, né, pessoal? É um problema. Entendeu o silêncio do Tite antes? Mas aí então ele podia. Quando ele foi criticar, quando ele foi criticar, foi punido, né? Aí tá a questão, né, Brambila? Que tu, mas ele sabendo disso, sim, mas tudo bem, ele não precisava criticar, então. Ele poderia. Existem outras formas de protesto. Brambila, antes da Copa América ele podia criticar, né? Antes da Copa América ele podia criticar. Exatamente. Não, e ele poderia, por exemplo, fazer aquele protesto da grana para os hospitais e sem criticar. Claro. Nós vamos fazer a Copa América, os jogadores vão levantar uma grana aí e vamos dar para os hospitais, né? Mas é complexo. O dinheiro para o Ministério...
Aí ele dá o dinheiro para o Ministério da Saúde e ele compra cloroquina. Daí... Tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com isso. Lembrando, Brambila, segunda-feira, às 8 horas da noite, tem toda a repercussão da rodada desse final de semana. Aquele abraço, galera. Valeu, um abraço, irmão. Isso aí. É um debate interessante o esporte, né, Jorge? A gente, né, e o Ivan, a gente estende. Outro, né, Jorge? Fala aí enquanto... Com certeza, é um debate interessante e as coisas estão interligadas, né, Miguel? Estamos vivendo um momento extremamente crítico, eu fico muito preocupado, nunca tinha visto isso dessa forma no nosso país, tirando o período da ditadura militar, né? Estamos vendo estratégias que são elaboradas e estão dando resultado juntamente com uma determinada parte da população que apoia essas ações, né, e as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Né, e hoje mesmo eu estava vendo uma pesquisa aqui, nesse Miguel. caso, Jorge, né, só para contextualizar o ouvinte, você sabe, né, só para deixar destacada, a Conmebol é privada, né, mas é tão ditatorial quanto a lei do semelhante, né? Não pode falar de competição privada, você não pode criticar. Vou estabelecer isso, Jorge, na nossa reunião de pauta. Toda vez que tu me criticar, temos uma multa e vice-versa. Sim, tu não vai receber nunca. Eu vou ser preso. E eu também. Maravilha, Miguel. Jorge, tu diriges bem, que eu sei, e o tema agora é trânsito. Eu vou colocar na tela aqui para contextualizar, né? 10 horas e 42 minutos. Jorge, antes de nós chamarmos a matéria, eu vou passar a palavra para ti, então. Pois é, tu vê, né? Complicado, né, Jorge? Sim, tu viu que a história toda ela tem um contexto, Miguel, e ele vivencia, né, o momento dele enquanto pedestre, mas ele não leva aquilo como um aprendizado. Passa todo o processo, ele faz tudo aquilo no trânsito, depois ele passa a ser um pedestre, ele sofre as ações, né, que ele cometeu, e quando ele pega o automóvel, ele continua agindo da mesma forma como, né, uma direção perigosa, violenta, enfim, ou seja, ele não fez uma reflexão, ele não aprendeu. Né? Isso é bom para a gente refletir, né? Vamos ao tema lá, então. Legal. Onde é que tá aqui? Muito bem. Isso aí é ali. Deixa eu dar o play aqui. Agora sim. Está na linha conosco, portanto, a psicóloga Patrícia Sandri, presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, especialista em psicologia de trânsito, pertenceu à Câmara Temática de Educação e Saúde do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. O trânsito é sempre, né, um bom debate, não cada dia mais um desafio físico, psicológico, ambiental, de saúde pública, podemos até dizer, não é? Está conosco também o jornalista Jorge Alves Júnior e já está na linha conosco, né, a presidente da Brapsit, Patrícia Sandri, psicóloga, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer tê-la conosco, não é, aqui no programa. E Jorge, cumprimente a nossa convidada e entramos na questão sobre a instituição, enfim, sobre a associação, Jorge. Claro. Bom dia, Patrícia. Um prazer enorme estar recebendo você aqui no programa Teoria de Tudo para conversar sobre a questão do trânsito, né, que é uma questão pertinente e realmente temos muito que aprofundar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jorge, o convite de poder estar aqui, né? É um tema sempre desafiador, mas eu acho que a gente poder olhar, né, para essa questão do trânsito, que é uma questão social, e refletir sobre o que envolve é sempre bem importante. Muito obrigada pelo convite. Tu tens experiência, além das citações que nós fizemos, mais de 24 anos nessa área de psicologia do trânsito. E a Brapsit tem aí uma influência nas questões nacionais de trânsito. Fala um pouco sobre o que é a Brapsit, por gentileza, antes de entrarmos em outras questões mais pontuais, Patrícia. Então, a Brapsit, Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né, onde congrega psicólogos que atuam na área do trânsito.
A ABRAPSIT, ela tem em torno de 5 anos, e a nossa defesa, né, é em prol da vida no trânsito, né? Eu digo que quando a gente fala em trânsito, né, e a entidade vem com essa bandeira, nós lutamos por salvar vidas. A gente sabe que o trânsito ele mata, né, mais do que muitas doenças que nós conhecemos. Eu digo que o trânsito é uma pandemia que nós vivemos há anos. E a ABRAPSIT, né, ela vem com esse intuito de congregar esses profissionais que atuam na área com uma grande responsabilidade nessa intervenção, né, da psicologia do trânsito. Muitas vezes o psicólogo do trânsito, eu digo que ele é a porta de entrada, né, das pessoas, enfim, que procuram uma ajuda. Porque a carteira de habilitação é algo que as pessoas fazem por necessidade, por desejo. E com quem é que eles vão se deparar, né, com o psicólogo do trânsito? E muitas vezes a pessoa não vai buscar uma ajuda, eu preciso de um tratamento clínico, né? Então acaba se deparando com esse psicólogo, aonde ele acaba muitas vezes encaminhando, né, essa pessoa para um tratamento, enfim. Mas a ABRAPSIT vem com esse intuito de congregar esses profissionais, onde nesses últimos anos nós acabamos abarcando algumas lutas a nível nacional em defesa, né, da alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Né, no mês passado, aí nós tivemos a alteração do CTB, e a ABRAPSIT acabou, né, tendo uma luta lá em Brasília, né, em defesa da área do trânsito, para que a gente pudesse amenizar vamos dizer, algumas alterações que seriam prejudiciais, né, para toda a sociedade e para a população. Então, como representante da entidade, eu conversei com deputados, senadores, fiz parte de audiências públicas, né, representando a entidade, onde o nosso tema principal era a questão da vida, né, de preservar as vidas. Como eu falei, o trânsito ele mata, e mata muito mais que muitas doenças, né? Então, 90% dos acidentes são falhas humanas. Então, a entidade, né, ela vem com esse propósito, além de científico, né, porque a nossa entidade ela é uma entidade científica. Então, nós temos cadeiras na Câmara Temática, hoje em dia, que se chama Educação e Saúde, lá no CONTRAN. Temos parceria com o Conselho Federal de Psicologia, onde a ABRAPSIT tem um espaço no Fórum de Entidades Científicas. Temos parceria com a Sociedade Brasileira de Psicologia. Então, a ABRAPSIT foi criando espaços onde a psicologia do trânsito foi sendo valorizada, né, e realmente reconhecida no seu propósito. Jorge. Patrícia, uma questão que você comentou, e eu acho muito pertinente, essa questão da psicologia do trânsito, de se cuidar do indivíduo, ela é extremamente importante, porque nós sabemos que o ser humano ele leva, né, para o veículo o seu estado emocional. E você falou muito bem quando comentou que o trânsito é uma pandemia que já estamos vivendo há muito tempo. A minha questão para você é, nesse momento de pandemia, né, de coronavírus, enfim, vocês perceberam uma mudança mais séria, mais significativa no contexto dos motoristas? Não sei se você tem os dados, enfim, alguma informação que tenha piorado a questão do estado emocional, enfim, até a questão dos acidentes. Uhum. Então, Jorge, quando nós tivemos o isolamento de fato social no início do ano passado, onde as ruas estavam vazias, houve uma significativa redução de acidentes. Por quê? Porque as pessoas não estavam na rua se locomovendo, né? Depois a gente começou a ver uma grande mudança agora na pandemia, na questão da mobilidade. Porque quando a gente fala em trânsito, não são só os carros, né? É o ciclista, é o pedestre.
Então, envolve vários atores do trânsito. E a gente viu que essa mobilidade humana, né, as pessoas fazendo mais o uso de bicicletas, e aonde começou, né, a voltar o movimento das pessoas na rua, automaticamente os acidentes começaram a aumentar. Né? Uma preocupação nossa é que muitas das UTIs nos hospitais, os leitos são ocupados por quê? Pelos acidentes de trânsito. Né? Então, na própria pandemia, isso era muito questionado também, porque a gente sabe aí das UTIs, enfim, né, por toda a função da pandemia. Então, os acidentes de trânsito, eles acabaram tendo uma redução logo no início, mas por quê? Porque as pessoas pararam de circular, né? A nossa circulação ela foi limitada, mas agora a gente vê que no momento onde retornou, voltou a subir o número de acidentes. E o que a gente tem visto muito assim? As pessoas, né? A questão da saúde mental das pessoas bem comprometida. Então, automaticamente isso influencia também na questão do trânsito, né? Na questão do dirigir. Porque as pessoas, eu digo assim, que elas dirigem como elas vivem. Então, nós manifestamos muito daquilo que nós somos no trânsito. E hoje em dia, o que a gente percebe? As pessoas com fúrias, né? Grandes fúrias, brigando no trânsito. Por quê? Porque a tolerância das pessoas tá muito pequena. Então, o trânsito ele não é o local para eu, né, resolver os problemas, mas a gente sabe que as pessoas muitas vezes passam a maior parte do seu dia, muitas vezes até no trânsito também, né? E ele é um espaço de convívio social, onde a gente não sabe o que cada um está passando, o que cada um está vivendo naquele momento. Então, sim, com certeza, o número de acidentes voltou a subir, a questão da saúde mental das pessoas, né, teve uma grande alteração, e isso tem nos preocupado muito na questão do trânsito, porque os acidentes acabaram aumentando. Né? Então, isso é bem complicado, assim, a gente poder olhar, conversar e falar sobre isso, né? A questão da segurança viária, ela é fundamental. Jorge. Perfeito. Eu quero aproveitar e fazer um link com tudo isso que você falou em relação a algumas alterações na questão do Código de Trânsito, que eu dei uma olhada por alto, né, Patrícia? São muitas mudanças, e algumas delas, me parece, até pela sua colocação anterior, que vem até a prejudicar acredito eu, um trabalho que vocês realizam, como, por exemplo, amenizar algumas questões de pontos na carteira. Isso pode, por exemplo, eu estava observando aqui que carros rebaixados, por exemplo, não vai mais pontos na carteira, isso pode incentivar também a um uso inadequado do veículo, e dentro desse contexto todo também de pandemia, né? Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso, o que foi positivo e o que tu observou também de negativo nessas alterações? Nessa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, eu acho que, né, teve, com certeza, alguns pontos positivos, mas essa questão assim de enfraquecer algumas leis, né, de tornar, facilitar regras para os condutores, né, aumentando o número de pontos das infrações, a questão de a avaliação, né, tanto médica quanto psicológica, passar para 10 em 10 anos. Isso são questões que nos preocupam bastante. Por quê, né, Jorge? Porque qual é o médico que te dá um laudo eterno? Né? A gente, o ser humano, ele tem momentos cíclicos na sua vida. E a gente sabe, né, que as doenças mentais estão aí. O índice de depressão, de transtornos de ansiedade, estão cada vez maiores. Então, um condutor ficar 10 anos sem ter o olhar de um profissional médico e de um profissional psicólogo,
é muito complicado, porque aonde que vai refletir isso? Na conduta no trânsito, né? Então, tem pessoas que não, né, acabam não tendo essa responsabilidade, esse respeito, enfim, desenvolvem doenças físicas e emocionais que naquele momento ele não poderia seguir conduzindo o seu veículo. Então, essa questão do aumento dos anos para renovar a sua carteira nacional de habilitação, isso é preocupante. O aumento de pontos, né, para suspensão do direito de dirigir. Então, eu acho que facilitou algumas coisas que isso não é bom, né? Não. Teve pontos positivos, sim. Agora, a pessoa que comete crimes, né, de trânsito, enfim, a questão né, das punições serem mais severas, né, a questão de beber e dirigir, eu acho que esse foi um ponto positivo. A questão também, a avaliação psicológica, aqueles condutores que se envolvem em situações de crime de trânsito vão passar por uma perícia psicológica que antes não passavam. Então, teve algumas alterações que foram bem significativas, mas essas em relação ao aumento, né, da validade da carteira, a flexibilidade da pontuação nas infrações. Eu acho que isso é uma questão assim que nós podemos ver resultados não muito positivos mais adiante em dados estatísticos, né? Podendo aumentar o número de acidentes de trânsito. E, segundo, né, a ONU, nós temos que reduzir, né, na década de ação mundial, nós temos que reduzir esses acidentes de trânsito com ações realmente, né, na prática. O trânsito é um dos principais debates das cidades, eu creio, urbanisticamente falando, das grandes cidades, e no sentido, eu coloquei na tela antes, enquanto tu falavas, Patrícia, aí algumas ações da Brapcity de conscientização, porque o normal é sempre se pensar que vai acontecer com o outro, né? Nunca com a gente, né? Essa questão das cadeirinhas, por exemplo, né? Que tem que liberar as cadeirinhas, e aí se volta atrás. A questão do limite de velocidade, nós temos aqui a discussão dos pedágios agora, por exemplo, estradas extremamente perigosas, e o irresponsável no trânsito, ele não coloca somente a sua própria vida em risco, ele coloca a dos outros, inclusive, né? Então, é importante as pessoas pensarem, né, que a direção defensiva, eu não sei se ainda se chama isso, né, mas uma vez se chamava direção defensiva, ela é importante, né, Patrícia? Sim, Júnior, se chama direção defensiva, né, com certeza. Agora tu explica, né, porque você me chamou de Júnior, porque as pessoas não vão entender muito, vão achar, como assim, né? Eu vou contextualizar aqui, né? É Miguel Brambila Júnior, né? Há um certo nepotismo nesse programa, Jorge, né? A Patrícia é minha prima, irmã, né? Mas tudo bem, falar diretamente de Cachoeirinha nesse momento, né? Sim. O Jorge também é Júnior. É Júnior também? Eu sou Júnior também. Ou seja, é um programa infantil esse, viu? Só o Júnior. Vamos colocar de trilha Xuxa. Os Minions com a Xuxa. É verdade. Exato. Muito bom. Então, tu é a Xuxa hoje, viu? Tu tá com o cabelo aí. Eu tô mais pra Xuxa. Então, nem consigo chamar de Miguel, né, Júnior? Essa questão da direção defensiva, ela é bem importante, né? Só que eu digo assim que os hábitos, né, de um ser humano, de um condutor, eles têm que ser desenvolvidos também, têm que ser trabalhados. Não é só a punição, não é só... envolve vários fatores, a fiscalização. O que a gente vê muito assim nessa questão do trânsito? A falta da prevenção, da promoção da saúde, né? Talvez as campanhas educativas. Então, eu vejo assim, que nós temos que trabalhar essa questão do comportamento humano no trânsito, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam,
Mas será que existe mudança de comportamento, como eu citei lá no início? 90% dos acidentes, a gente nem chama mais de acidentes, a gente chama de eventos, né? Porque um acidente ele poderia ter sido evitado. Então, se nós tivermos como trabalhar esses comportamentos humanos, a gente está, né, desenvolvendo essa direção defensiva, tendo intervenções, ações, como tu colocaste aí, né? A própria entidade assim pensa em ações para que se trabalhe essas condutas inadequadas, esses hábitos inadequados de algumas pessoas. Eu sempre digo assim, ó, o infrator de trânsito, geralmente ele é contumaz, ele repete as infrações. A gente vai olhar lá no histórico, né? Ele é um infrator que ele tem vários excessos de velocidade, ele passa em sinal vermelho, ele já é uma pessoa que não tem uma direção defensiva, ele é um infrator contumaz. E muitas vezes esse infrator contumaz ele vai ser aquele que vai causar o acidente. E daí ele coloca em risco, sim, a vida dele e a vida de outras pessoas. Então, essa questão do comportamento humano, da educação, da fiscalização, né, eu acho que são vários fatores assim que a gente tem que trabalhar para se ter essa questão de redução de acidentes, né, de uma mudança nessa segurança viária, assim, eu digo que cada vida que é salva é uma vida, né? E não são só as perdas, são as sequelas também, que muitas pessoas que se envolvem em acidentes ficam sequelados, daí é a questão financeira, a família, envolve todo um contexto aí, né, de perdas para a sociedade que é muito significativo. Então, eu acredito Patrícia... que a psicologia do trânsito, né, tem muito a contribuir nessa questão do comportamento, nessa intervenção humana. Patrícia, eu sei que é uma questão mais ampla e que talvez também fuja da tua responsabilidade, do teu trabalho, mas eu não posso deixar de fazer esse questionamento em relação às nossas leis, porque é um trabalho em conjunto, não é, Patrícia? Quando você fala da questão da educação do motorista, nós também temos que analisar a construção desse indivíduo, e obviamente que um curso ali da autoescola, ele faz o máximo que pode, mas você já vem com uma construção familiar que você acaba jogando aquilo para dentro do veículo. Como, por exemplo, eu tenho amigos que ainda se negam a usar o cinto de segurança, né? Colocam quando vê a polícia ou algo parecido. Em relação às leis, dando essa contextualizada, tu acha que elas beneficiam esse mau motorista? Porque nós acabamos acompanhando na imprensa, acredito que o Miguel também possa concordar comigo ou não, acidentes às vezes absurdos, né, pessoas embriagadas e daqui a pouco estão dirigindo novamente, estão soltos, né? Como que tu observa isso, Patrícia? Que é revoltante, né? É o que eu falei, eu estava comentando até no início antes, as leis são muito brandas, né? Isso favorece também, acaba favorecendo, né? Agora, na alteração do código, esses crimes de trânsito com embriaguez, eles tiveram uma alteração, então a gente acredita que, né, que tenham leis mais severas agora. Mas a impunidade nos deixa muito triste também, né? Porque a gente sabe que as nossas leis acabam não sendo cumpridas, aí vai lá, é uma cesta básica, só que o carro ele é uma arma, né? Ele é uma arma também, então a pessoa comete um crime. Então, eu acredito que sim, que eu falo que as leis, a fiscalização, é todo um processo. E chamando a questão da educação, né, Jorge? Lá no nosso Código de Trânsito, já está lá bem bonitinho. Tem que ter, estudar sobre trânsito desde a educação infantil. Tem que ter lá, né, as disciplinas trânsito. Só que, na prática, ainda a gente não vê isso acontecendo. Eu acredito que a educação ela é um processo fundamental. Desde a educação infantil, eu acho que teria que ter a disciplina de trânsito, até o ensino fundamental, até a universidade. O trânsito teria que ser uma disciplina que nem matemática, português, né? Eu acho que
que seria uma Perfeito. construção. No nosso código está, mas na prática ainda a gente não vê, né, de fato isso acontecendo. Mas a lei em si já está lá no Código de Trânsito Brasileiro, que ela tem que, desde as séries iniciais até o ensino fundamental, médio, se trabalhar trânsito, mas infelizmente ainda a gente não vê na prática todas essas questões. Então, eu acredito que as leis acabam, sim, promovendo, facilitando muito algumas condutas, né? Sendo tão brandas. Bem Brasil, né? Eu não sei. Fala, Jorge. Desculpa, a gente acabei te atrapalhando. Mas, Patrícia, eu não quero fugir da nossa realidade e não entrar naqueles assuntos que a gente começa a viajar na maionese. O primeiro mundo é assim, assado, e no Brasil não é. Claro que a gente tem que contextualizar e trazer isso para a realidade do país, econômica, social, etc. Mas, por exemplo, eu tenho uma série que eu assisto aqui no Netflix, que é uma família, a história real. Eu acho que eles têm 7 filhos, algo assim, 7 ou 8 filhos, tá? Só que levam para a escolinha, e na escolinha eles já aprendem a questão do trânsito, isso nos Estados Unidos. Já tem lá como é que funciona o trânsito, os conezinhos, os automóveis tem que esperar o pedestre passar, tal. E isso a gente tem na lei, como você diz, mas a gente não observa aqui, né? E não há também, talvez, uma cobrança maior, Patrícia, só para fazer uma relação. E em questão também trazendo, se tu tiver alguma informação, a questão dos dados, né? O Brasil está em que ranking, digamos assim, em termos de acidentes, comparando com países de primeiro mundo, de mortes, enfim, né? Nós temos em torno de 50 mil mortes ano, né, no Brasil, de acidentes de trânsito. Se eu não me engano, está no terceiro, né, em termos estatísticos, assim. É muito alto o número de acidentes de trânsito no Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que fazer ainda, né? Já tivemos muitas mudanças, sim, né? Mas a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que reduzir muito mais esses acidentes de trânsito, né? São vidas, como eu tenho falado desde o início, que são vidas, e cada vida perdida, né? É um pai, é uma mãe, né? Desestrutura toda uma família. Então, eu acho que a gente poder, né, preservar essa questão da vida no trânsito, ela é de extrema importância. Patrícia, dentro dessa realidade... Fora as pessoas que ficam inválidas, não é, Patrícia? Nós vivemos, Jorge, dentro dessa realidade, um Brasil onde o racismo está se explicitando, onde os extremismos estão se explicitando, e é uma pergunta psicológica, mas que se traz de casa muitas vezes, não é? O machismo tem muita influência no trânsito, ainda ou não? Ou essa relação já está mudando, Patrícia? Tem. Vocês sabem que nós temos casos, tem um caso que aconteceu em Pernambuco de feminicídio no trânsito. Né? O motorista, foi feita uma perícia, né? Ele usou o veículo para matar a esposa, assim, jogou o carro num poste no lado que... Então, assim, ainda tem, né? Mas a gente vem... Até os seguros, né? Tem essa relação com o masculino, com o feminino, mas a gente vê, assim, brigas, né? Fúrias no trânsito, muito mais do sexo masculino. Eu acho que a questão do alcoolismo aumentou bastante com mulheres, né, fazendo o uso da direção após terem ingerido bebida alcoólica. Mas ainda temos muito, sim, né, a questão eu acho que como em todas as áreas, né, tem presente no trânsito também a questão do machismo, sim. O homem acha sempre, né, que aquela história, né, do politicamente incorreto, mulher no volante, perigo constante, e às vezes fala em casa isso, né, ou fala no trânsito, quando está com a família, do jeito ou de outro. Mas o índice de acidentes é bem mais baixo, né, é claro, até por habilitadas também, né, tem bem menos do que homens,
mas a gente sabe que a mulher ela é mais cuidadosa, ela é mais atenta, né? Mais responsável, é bem diferenciado o comportamento. Não quer dizer que as mulheres também não se envolvem em acidentes, né? Mas o homem já é mais agressivo, enfim. Tem uma diferença, assim, de comportamento, né, de sexos na questão do trânsito. O homem tem essa relação de poder, né, Patrícia, ainda com o automóvel, né? A gente, agora fazendo um link, o Miguel anteriormente fez uma colocação muito importante, que essa questão aí até de tanto feminicídio e agressões às mulheres que estão cada vez mais vindo à tona, é por conta também de uma construção social. E o homem tem no automóvel ainda essa questão antiga da relação de poder econômico, de domínio, né? de poder, velocidade. Né? O provedor de segurança, né? De proteção, não é? É bem isso. Muitos até têm o carro como uma extensão do próprio corpo, né? O meu carro é o maior, é o mais bonito, é o mais caro. Né? Meu carro tem barriga já. Tem essa questão então, né, tem os estudos que trazem essa questão bem da relação do veículo, né? Tem veículos assim que a própria casa, né, livros, roupas, trazem muito da sua vida para o próprio carro. Então, essa relação é bem importante também, né, na questão dele. Então, perfeito. A gente tem muito assim para pensar para a questão, né, do trânsito, assim. Mas com certeza o respeito, a responsabilidade no trânsito, ela é fundamental. Que todos nós, a cada dia, possamos estar desenvolvendo mais, né, a nossa responsabilidade no trânsito. Perfeito. Ainda uma última questão para encaminharmos a conclusão, que aí, porque a Brapsit também, além de trabalhar nessa questão de conscientização, de proposição de leis através, né, dessa ação política, né, constantemente, né, você está fazendo, né, ações e seminários e debates em Brasília, e hoje é para todo o Brasil, porque há uma influência muito grande, uma importância muito grande nisso, não é, Patrícia? Me ocorreu ainda uma questão que creio que ainda estamos atrasados demais no Brasil, que são os itens de segurança. Os itens de segurança que são critérios em países de carros produzidos no Brasil para serem exportados, por exemplo, para os Estados Unidos, são diferentes do que o consumidor brasileiro compra. Você compra, né? Então, nós temos aí muitas questões nas peças, não é? Enfim, itens de segurança em geral. Né, freios, pneus, nós temos muito subproduto aqui no Brasil, o que também influencia, não é? Nessa questão toda. Eu não sei se esse fórum, se esse debate já está na Brapsit, mas já é também uma questão, não é, Patrícia? Inclusive, nessa questão de reposição de peças, por exemplo, há uma lei, que, se não me engano, é do deputado Germano Rigoto, de alguns anos atrás, que as montadoras precisam fornecer peças de fábrica por 10 anos para determinadas marcas, porque senão a gambiarra pega, né? Uma sinaleira com uma gambiarra, se não liga um sinal, pode causar uma morte no trânsito, né? Pneus recapados, tudo isso, itens de segurança, né? Tem esse trabalho na Brapsit, Patrícia? Não, essa questão assim, mais já inspeção veicular, eu acho que né, a questão não faz parte do nosso trabalho, né? O trabalho da Brapsit é bem a questão comportamental, né? A gente acaba intervindo. É claro que a gente não fecha os olhos para isso também, porque tudo está relacionado, mas não diz muito a questão do nosso trabalho, assim, né? Nós é bem a questão comportamento, né? A questão das leis que envolvem o trabalho do psicólogo do trânsito. Até gostaria de registrar aqui, 16 a 18 de setembro, nós vamos ter convidando os psicólogos e médicos aí de Caxias do Sul, né? Para que se associem à Brapsit, à Bramet. Vai ser o 3º Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego e o 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, que vai se realizar lá no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. Teremos convidados renomados, né, especialistas na área
debatendo sobre temas fundamentais na área do trânsito. Então, estão todos convidados, entrem lá no site da Abramet, né, www.abramet.org.br, entrem no site da Abracity, né, se tornem sócios, porque quem atua na área do trânsito, né, tem que estar conosco. Juntos nós somos mais fortes, podem, né, crer nisso. Legal. Para concluir, Jorge, então, considerações finais. Claro, eu só aproveitar, Patrícia, e te dizer que eu acompanhei várias palestras com relação ao trânsito, e com certeza milhares delas tu conhece, né? E que são palestras fortes, com imagens muito fortes e que nos chocam, né? E nos fazem refletir, não só na questão de morte, mas pessoas que ficam com deficiências aí para o resto da vida. Então, eu acho bem importante a gente trazer isso à tona, e eu gostaria que tu deixasse um conselho ou uma dica como psicólogo especialista nessa área do trânsito, né, do tráfego, se tu pudesse deixar aí uma dica, um conselho para os motoristas, o que tu poderias dizer para eles, deixar aí de Eu acho que o que eu mensagem. posso dizer é pratique, né? É bem o tema do nosso Maio Amarelo desse ano. Pratique o respeito e a responsabilidade no trânsito. Isso é fundamental, né? Isso só depende de nós. Então, eu fazendo a minha parte já é uma grande coisa. Então, vamos praticar o nosso respeito e a nossa responsabilidade no trânsito. Legal, muito obrigado. Nós conversamos com a psicóloga Patrícia Sandri, presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Foi um prazer e espero que você acenda o nosso convite para, quem sabe, debates e outras oportunidades, né? Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo aqui para o Teoria de Tudo. Colaboraste muito aqui para esse debate, aqui, porque o gringo no trânsito é complicado, viu? Seta, por exemplo, é uma coisa que não existe, Patrícia. Obrigado. Agradeço também, fico disponível, espero poder ter contribuído um pouquinho aí. Muito obrigada. Com certeza. Legal, Patrícia Sandri, presidente da Abracity. Muito obrigado. Este é o Teoria de Tudo. Já voltamos. E voltamos, Jorge Alves Júnior. Legal, né? Pois é, importante, né, Miguel Brambila, e cada vez mais a gente percebe como as coisas, nós conversávamos aí em uma outra oportunidade, no off, né, para ser mais preciso, como as coisas estão conectadas, né, Miguel? E nós, enquanto sociedade, precisamos perceber isso e começar a tomar as atitudes corretas e viver enquanto sociedade. A questão do trânsito, ela é muito importante, ela vem desde a questão da formação, como a psicóloga comentou, né, desde a questão da educação primária, básica. Então, para que a gente possa ter pessoas, né, mais sérias e responsáveis, não só na questão do trânsito, mas em tudo que envolve a nossa sociedade. Então foi bem importante. Vamos retomar esse tema, né? Vamos retomar esse tema também em outra oportunidade e trazer aí pessoas também para contribuir cada vez mais. Tchau para ti, Jorge. Miguel, um forte abraço para você, um ótimo final de semana para você, para os nossos internautas, né? Lembrando, Miguel, que de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, fique ligado aqui no Teoria de Tudo, e nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Resenha Pop, que daí é a parte cultural, a parte musical aí dos nossos trabalhos, né, Miguel? Sempre legal, linkados aí ao site Sabe Caxias, que existe aí há mais de 10 anos, contribuindo com a sociedade e trazendo muita informação para todos nós. Valeu, Miguel. Um abraço, ficamos por aqui. O Teoria de Tudo volta ao vivo na segunda-feira, mas você pode curtir, compartilhar, entreter-se no final de semana, ouvir como rádio, né? Botar lavando a louça. De qualquer forma, você pode escutar o programa, porque sempre terá aí uma sugestão. E mande as suas sugestões de pautas também para a nossa página, né? Teoria de Tudo Caxias, ou aqui para o Sabe Caxias, enfim, hoje em dia é fácil achar. Foi um prazer a sua companhia, muito obrigado a todos e a todas. Bom fim de semana, cuide-se, coragem, né? Porque dias melhores virão depois da tempestade, sempre vem a bonança. Tchau, tchau, valeu! Use máscara. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa